Oi pessoal, vamos para a nossa dica sobre argumentação. Como que é a estrutura do meu parágrafo argumentativo? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que há várias estruturas diferentes, mas essa é uma estrutura que costuma facilitar bastante a apresentação das informações e a organização do texto, o que é primordial na nossa redação. Então vamos lá, gente. O nosso argumento vai começar sempre com um tópico frasal. E o que é o tópico frasal? O tópico frasal, gente, é a primeira frase do seu parágrafo. Literalmente, é a primeira letrinha até o primeiro ponto final e serve para apresentar a ideia que será desenvolvida, ok? Normalmente, gente, o tópico frasal é uma frase curta. Então, nada de começar o texto, por exemplo, apresentando um tópico frasal com 4 linhas, com 5 linhas. Não, é uma frase curta para dizer, por exemplo, a princípio é necessário avaliar sobre tal e tal causa que tem se destacado em relação a tal problema. Ponto final. A nossa próxima parte, gente, é sobre a explicação. Ou seja, por que essa ideia do meu tópico frasal é importante? Por que eu escolhi falar sobre essa ideia? Por que ela se destaca na problematização, ok? Então é muito importante que vocês façam nessa ordem. Primeiro indicar o que será desenvolvido no parágrafo, depois justificar por que essa ideia é importante. Depois, gente, eu tenho que comprovar essas informações. Então, não basta me dizer, por exemplo, que existe um problema se você não consegue comprovar isso. Como que a gente vai comprovar? Dado, exemplo, repertório, casos famosos, tudo isso ajuda para a gente comprovar essa informação. Por que eu coloquei essas setinhas aqui? Gente, não podemos esquecer em hipótese alguma de comprovar a ideia do nosso tópico frasal. Por quê? Porque é aqui na comprovação que a gente apresenta o caráter argumentativo do nosso texto. É aqui que a gente vai comprovar o ponto de vista que a gente está defendendo. E onde que eu sei que está o meu ponto de vista? Aqui no meu tópico frasal, que é a ideia que eu vou desenvolver no meu parágrafo, tá? Por último, a gente tem a conclusão, o fechamento do nosso parágrafo. Nesse momento eu quero que vocês voltem nas palavras-chave do tema, ou seja, se o tema fala sobre X, eu quero que na conclusão de vocês apareça esse termo X, tudo bem? Além disso, na conclusão, é bom a gente trazer essa ideia de que algo precisa ser feito, lembrando de sempre o quê? Retomar o nosso tópico frasal. Ou seja, gente, a estrutura toda do nosso argumento gira em torno do tópico frasal e essa é a estrutura básica de um parágrafo para deixar o seu texto aí bem organizado e essa foi a nossa dica de hoje.